Volvo, pela segurança de todos. Tudo bem, gente, vamos mudar de assunto aqui, mas continuando nas eleições, só que agora é a eleição de 2018, porque teve um acontecimento, gente, que mudou o rumo daquela disputa presidencial. Vocês se lembram? A facada no então candidato Jair Bolsonaro. Agora, quase 3 anos depois, a deputada federal Joyce Hasselmann, ex-aliada do presidente da República, está colocando em dúvida que o atentado tenha mesmo acontecido. Ô Vini, a facada é fake? Bom, a Joyce botou em dúvida aí, né, Paulo? E você sabe que essa entrevista dela foi para o Diário do Centro do Mundo. Vejam só vocês como que o mundo dá voltas mesmo, né? O que está acontecendo? Uma live com o Diário do Centro do Mundo. E ela falava, Paulo, justamente dessa caminhada, dessa trajetória que ela tinha ao lado do Bolsonaro na disputa presidencial de 2018, correndo, né, todas as regiões do Brasil ao lado do presidente, ajudando a fazer campanha para ele também ajudando na campanha dela, a deputada federal, e que 15 dias antes desse atentado, que aconteceu no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, Bolsonaro meio que teria premeditado que se um dia ele tomasse uma facada, aquilo poderia ajudar ele a ganhar a eleição. Vamos ver o que a Joyce falou. Gente, assim, informação eu não tenho. Eu tenho alguns fatos que me deixaram assim muito apreensiva depois do que aconteceu. Eu viajei algumas vezes com o presidente, bem naquela época do quente da campanha, e em uma daquelas viagens a gente estava fazendo Rio Preto, Ribeirão, Araçatuba, aquela região ali. Em uma das cidades, eu acho que foi em Araçatuba, eu estava no carro com ele, aquela multidão e tal, e toda vez que eu estava com ele, eu fazia ele sair de colete. Então, às vezes estava calor, ele estava de manga comprida por conta do colete. E aí, na volta, a gente entrou no carro e ele olhou para mim assim, eu falei, você tem que tomar cuidado, muita gente, tem a questão de segurança. Aí ele falou assim, se eu tomasse uma facada, ganhava a eleição. Ele usou essa frase uns 10, 15 dias antes. Eu falei, fica quieto, vira essa boca para lá. Falei pra ele, fecha essa boca. Nossa senhora. Peguei e dei um pito nele, que eu vivia fazendo isso mesmo, ninguém falava não pra ele, só eu. Ai, não, pera. Gente. Então ele falou que se tomasse a facada, o negócio já era. Não, sério, vai. Informação eu não tenho. Informação não tem. Tem informação, mas eu tenho fatos. Eu fiquei pensando durante esses 3 anos, né, nessa situação. E aí você vê que ela fala também que ela deu um pito no Bolsonaro. Não fala isso. Né? Ninguém falava assim do Bolsonaro, só ela que falava. E aí, Paulo, ela também começa a especular que a forma como ela viu aquele atentado acontecer, né, o Adélio esfaqueando o Bolsonaro, algumas coisas, alguns acontecimentos daquele dia também chamaram a atenção dela. Vamos ver o que foi. No dia que teve essa tragédia aí, algumas coisas me deixaram num estranhamento. Primeiro, o número de policiais em torno dele, que é a célula que a gente chamava, estava reduzido, tinha metade do número de policiais. Ele sempre andava com um número de policiais que fazia toda a volta. Então, se você pegar imagens da época da campanha, estava ele, eu do lado, com um tripé, assim, o meu celular, fazendo live, e os policiais em torno para impedir que as pessoas nos derrubassem, porque era muita gente mesmo e tal, e até por segurança. Naquele dia, não. Naquele dia, a célula não estava completa. E algumas pessoas que geralmente estavam naquele momento quente da campanha ao lado dele, como o Bebiano e eu, nós não fomos comunicados dessa agenda. E uma outra coisa que assim, a gente estranhou foi aquela coisa de, mesmo não tendo a célula, ele está em cima do ombro de alguém. Então, realmente foi uma sequência de descuidos, ou sei lá o quê, mas que me chamou bastante atenção. Gente, tá aí, sério Vini. mesmo que a gente tá nessa?
tô um pouco chocada. Fala, Paulinha, fala um pouquinho a sua opinião sobre isso. Gente, vai. Assim, a gente fala bastante aqui de teorias da conspiração. Pelo amor de Deus, né? Gente, o cara quase morreu, ficou hospitalizado, fez um monte de cirurgia. Uai, você tava em conluio? Que é isso, gente? Peraí, entendeu? Gente, sério. Eu prefiro falar de cloroquina, talvez. Eu também, eu ia falar exatamente sobre isso. Isso Acho que aí é cloroquina meio, é melhor. Peraí. Oi, Vini, fala. O Adriles fala muito em oportunismo, né, na política. E a Joyce parece um caso claro desse, né? Porque se ela realmente pensou tudo isso já na época, né? O cara falou 15 dias atrás para ela, aí depois de 15 dias toma uma facada, aí ela vê essa série de coisas que deixam ela em dúvida, mas ela ficou todo esse tempo em silêncio, sem jogar nenhuma dúvida sobre isso, e só agora, né, que ela está fazendo parte, por exemplo, desse super pedido de impeachment, né, contra o presidente, rompeu com o presidente por causa dos filhos, enfim, parece um caso de oportunismo. Jogar é uma teoria da conspiração, a Paulinha está certa, né? Como essa contra o presidente. O cara levou uma facada, quase morreu, né? Todo mundo acompanhou isso. Teria que ser um grande conluio, né? Entre todo mundo que estava ali, a equipe médica que atendeu o Bolsonaro lá em Juiz de Fora, depois ele foi transferido, se não me engano, aqui para o Einstein, né? Foi pro Einstein, então, teria que ser um conluio com todo mundo. Não, e outra, uma frase dessa, uma fala dessa, acusa os médicos que atenderam o Bolsonaro, né? Diretamente, né? Os médicos, então, estão vendidos. Eles simplesmente inventaram, em um hospital com a credibilidade que tem o Einstein também. Foi junto nessa história. Gente, ser oposição no Brasil é legítimo da democracia. Você absolutamente legítimo. A oposição, ela colabora para que o regime avance. Principalmente fiscalizando, cobrando, né? Não sendo um som de uma nota só. Agora, ser oposição é uma coisa, loucura é outra. Eu não acho loucura, não. Isso é loucura, gente. Eu acho assim, é uma loucura moral. Eu acho que um tipo de histeria narcísica, não é nem teoria da conspiração, teoria do oportunismo calculado e mal calculado. Então não é calculado, né? É mal calculado pelo seguinte, porque essa gente é tão oportunista e tão alicerçada na vaidade, a Joyce, o Alexandre Frota e outros, até jornalistas que se colocam exatamente, veem o Bolsonaro como um assassino, como um maluco, como um sujeito que inventa uma facada, que eles não têm exatamente o critério de observação de que eles estão sendo canalhas e loucos e patológicos, mas de uma maneira transparente, que demonstra para todo mundo. Agora, todo mundo, será que percebe a loucura da Joyce? Bolsonaro, às vésperas da eleição, era visto como racista, nazista, fascista, projeto ditador. E aí, esse tipo de loucura orquestrada, de patologia oportunística, insere-se dentro da cabeça de várias pessoas que já têm um distúrbio e leva gente como Adélio Bispo a dar uma facada no sujeito. Lembre-se que o Adélio era afiliado ao PSOL, que é um partido caro, ao Diário do Centro do Mundo, que é um partido que é um site de extrema esquerda, a qual foi procurar a Joyce Hasselman, que era uma pessoa de direita alinhada ao Bolsonaro. Ou seja, a Joyce Hasselman não tem nenhum tipo de caráter em relação ao que ela acredita, em relação ao ideal. Ela tem um caráter voltado ao poder. Agora, será que a Joyce Hasselman está sozinha? Será que não tem outros jornalistas, outros políticos que não têm exatamente essa questão de um vazio, de um vácuo de ideias e ideais e princípios, de exercer o poder legitimamente para poder fazer algo pela população, mas fazer algo só pela própria vaidade? Ou seja, uma pessoa que não está nem aí. Se é oportuno para ela está ao lado do PT, ela está ao lado do Diário do Centro do Mundo, está ao lado de movimentos de esquerda, de direita, eventualmente onde tiver a projeção e a possibilidade de um poder, a pessoa está. E aí ela vende essa narrativa falaciosa, louca, insana, mas essa narrativa falaciosa, louca, insana é filtrada também por grande parte da mídia que acolhe esse tipo de coisa. Não estou dizendo nem da facada, estou dizendo da questão do Bolsonaro genocida, assassino, que é colocado por pessoas que não são tão patológicas, claras como a Joyce, mas que vendem a ideia de um Bolsonaro assassino e as pessoas acreditam. Às vezes existe uma loucura coletiva promovida por um psicopata circunstancial que só fala da vaidade. Nesse caso da facada, na minha avaliação, é uma narrativa burra. Não, isso que eu tô falando. A Joyce é uma canalha burra. Entrar nesse papo. Aí é demais, né? A história é uma narrativa mesquinha, burra.
absolutamente boa. Se a ideia dela é simplesmente, de alguma forma, prejudicar o Bolsonaro, né? O efeito é o contrário disso, gente. Pelo amor de Deus, qual é o ser humano? Qual é o ser humano que vai chegar e falar o seguinte, eu preciso tomar uma facada? Que é isso, gente? Não, e aí ela chega e fala o seguinte, olha, eu não tenho informação, mas é aquela coisa, né? Eu não tenho, mas eu vou contar várias coisas aqui pra vocês. Mas eu não tenho muita informação pra dar e tal. Assim, é uma fala que eu não consigo entender. Eu acho que é loucura também chamar o Bolsonaro de assassino. Tem muita gente que chama. Então, assim, mas também tem pros dois lados, né? Recentemente teve a história desse blogueiro aí, que é o Oswaldo Eustáquio, que também era super aliado da Damares, fazia... Enfim, ele mesmo abriu de que ela já tinha pedido pra ele fazer matérias falando de opositores a ela, inclusive antes dela entrar no cargo, e depois ele estava aí difamando a Damares, sabe-se lá, por alguma razão pessoal, por algum problema que ele teve. Eu acho que isso acontece com pessoas que não estão realmente interessadas. Você falou de pessoas que talvez estejam interessadas no bem da população. Eu acho que essas, por exemplo, que fazem esse tipo de manobra, não estão. A Joyce, nesse tipo de conversa, não está. Alimentar uma teoria da conspiração entre o PSOL e o cara que deu a facada no Bolsonaro, eu acho que também não está. Isso foi investigado, foi tudo olhado, não se achou nada. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, gente. A barriga do presidente da República quase morreu, entendeu? Ele era um candidato à presidência, foi um absurdo, entendeu? O que aconteceu, poderia ter acontecido com outra pessoa também, não deixaria de ser um absurdo. E pronto, ele passou por isso, não tem nada a ver. Se ele ganhou pontos ou não ganhou, isso aí, não, gente, é da vida. Então, é da vida. Ele não foi nos debates, enfim, se isso favoreceu ele, não sei, foi o que aconteceu. Agora, falar que o cara quis ser saqueado, ou falar que o outro ganhou dinheiro de não sei quem pra ir lá e assassinar, o que não foi provado, porque foi de fato investigado, tudo isso, gente, já não tem que entrar nisso, já passou, entendeu? Não, e se você quer criticar o Bolsonaro, critica o Bolsonaro no governo, as ações dele, sem problema nenhum. Agora, inventar uma história dessa pra achar que isso vai dar certo e que vai ter liga com a população... Meu ponto, Paulinho, eu concordo com você, existem loucos, oportunistas, sacanas que detupam a realidade em nome da sua vaidade. O meu ponto é, existe um tipo de oportunismo orquestrado, midiático, em conjunto, às vezes com uma grande mídia, promovendo a ideia, por exemplo, que o Bolsonaro é assassino, é nazista, é fascista, é ditador. Então, há loucuras que são explícitas, como a da Joyce Hasselman, e há outro tipo de loucura que é engenhosamente envolvida em um papel machê e vista como realidade por boa parte do público. Por direita e esquerda, né? Eu acho que chamar o Bolsonaro de assassino e nazista e ditador e fascista, eu acho que todo mundo que é sensato concorda que é loucura. Mas é uma loucura vista por milhões. Assim como era loucura chamar o Bolsonaro de nazista e fascista à época que o Adélio Bispo o esfaqueou. E eu também acho loucura achar que, eventualmente, talvez ele tenha feito isso sozinho, porque tem advogados de partidos, de interesses, até hoje, que estão por trás dele e a gente não permite investigar. Ou seja, às vezes há uma loucura muito grande. Não foi relativamente acho que foi mal investigado. Quem são os advogados do Adélio? Por que advogados tão bons chegaram perto dele? Por qual razão? Você acha que não há interesse de ganhar aí uma projeção? Qual projeção? Eles não dizem qual que é a origem deles. Isso não acontece. Qual é exatamente que a Polícia quem está pagando esses advogados? Ao interesse da Polícia Federal em acobertar o que aconteceu? Não sei, eu acho que assim, existe uma investigação existe uma questão sigilosa entre advogado e cliente que não pode ser passiva de investigação pela Polícia Federal. Então, quais são os interesses de quem está pagando os advogados do Adélio? Ele é um louco? Ele é um louco que era afiliado pelo PSOL. Ele era um louco que era parte de uma loucura coletiva, que é chamar o Bolsonaro de potencial assassino, que quase foi assassinado por essa loucura. É isso que eu tô dizendo. Existe a loucura dessa besta quadrada da Joyce Hasselman, que é absolutamente transparente, mas existe uma loucura hoje do país, de uma perseguição a um princípio de conservador, de direita, que é exatamente encampada por boa parte da mídia e da sociedade.